Bom, pessoal, chegou a hora do nosso painel. Antes da gente começar o painel e eu chamar o primeiro convidado do painel, eu vou passar um vídeo para vocês exclusivo, que não pode ser filmado nem fotografado, porque eu não tinha autorização para passar esse vídeo. A gente vai ver, depois eu conto. Se você gosta de botar a mão na massa e fazer coisas incríveis, este programa é para você. Vocês foram selecionados para participar dessa competição inédita. O que mais que a gente precisa lembrar eles? Muito importante que vocês prestem atenção nos detalhes. Escolham com cuidado e carinho. Mais uma coisa, lembra que a primeira impressão é que fica. Agora, se você gosta de ficar sentadão assistindo enquanto os outros botam a mão na massa, bom, este programa também é para você. Artistas, designers, engenheiras, professores, marceneiros, trabalhando juntos para fazer coisas incríveis. A revolução vai começar. Batalha Makers Brasil no Discovery. Muito bem, Batalha Makers Brasil, nossa nova produção original. Estreia no ano que vem, ainda não temos a data da estreia. Esse é o primeiro trecho do programa, nem o Tais tinha visto ainda. Então, chamo ao palco o nosso primeiro convidado de hoje, Marcelo Tais, nosso apresentador do Batalha Makers Brasil. Muito bem. E, para chamar também o nosso segundo convidado, eu também vou pedir um vídeo, vou passar um videozinho antes da gente chamar o nosso segundo convidado. Quem não tem um amigo, parente ou conhecido que não entende nada de cozinha? A cada episódio vou receber um amador para passar comigo um dia de chefe. E juntos vamos preparar um prato de restaurante de um cozinheiro consagrado. Minha missão é provar que qualquer um pode cozinhar. Muito bem, então, nosso segundo convidado para o painel Coisa de Macho, Emanuel Bossolei, apresentador de Um Dia de Chefe, do nosso Food Network. E aí, para terminar de montar o nosso painel, volta para o palco Miguel Josh, nosso antropólogo querido do Discovery Talks, Naná. O palco é seu, Tais. E a gente vai ter microfone na plateia o tempo inteiro para quando vocês quiserem interromper. A gente tem uma live que também pode participar. A live, quem está na live, por chat. E a gente traz as perguntas de vocês, tá bom? Obrigado, Adriana. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma alegria, estou vivendo uma emoção muito especial, porque nós ficamos 40 dias gravando, eles não tinham deixado a gente ver nenhum frame da imagem. Então, estou muito feliz mesmo de estar no Discovery. É uma experiência absolutamente nova para mim. E vocês entenderam agora por que eu estou aqui, né? Por causa da minha beleza, nós vamos derrotar Rodrigo Hilbert, claro, né? Eu estou muito feliz mesmo de estar numa empresa que tem uma visão muito alinhada com a minha, das mudanças da televisão, das mudanças da publicidade. Todos nós estamos lidando com isso, né, com essa dificuldade de entender esse mundo em transformação tão grande, mas o Batalha Makers é um universo muito, muito legal. Nem vou falar dele, porque vai ter gente melhor para falar disso com vocês. O papo aqui é Homem em Trânsito. Amei esse início de conversa aqui hoje de manhã. E antes de eu jogar bola para esse timaço que está aqui do meu lado, eu tenho que dar um depoimento, porque assim, Homem em Trânsito tem muito a ver com a vida de todos nós, né? Inclusive homens e mulheres. E a minha vida vem de uma família tradicional brasileira. O Taz é nome artístico, é Tristão Ataíde de Souza, é a combinação de várias famílias
de diversos lugares do Brasil. O meu avô se declara um baiano cansado. Eu não sei se vocês sabem o que é um baiano cansado. É um cara que saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou e parou em Minas. E a minha família nasceu uma parte em Minas, uma parte no interior de São Paulo. Eu nasci em Ituverava, uma cidade do interior de São Paulo, muito tradicional, e fui o primeiro neto de uma família de 10 irmãos. Então, assim, houve uma pressão muito grande pelo fato de eu ser o homem, né, o primeiro homem que nasceu nessa família, e me identifiquei muito aqui com o que o Edu e o Miguel nos apontaram nas pesquisas. E me lembro claramente, Ituverava, 400 quilômetros daqui de São Paulo, vocês podem imaginar isso, nos anos 60, 70, que até quando eu fiquei lá, eu me lembrei muito de quando eu ganhei uma calça boca de sino. Tem gente que fez assim, que sabe o poder desta moda que chegou. Vocês imaginam uma calça boca de sino chegando em Ituverava, né? E eu tive a ousadia de sair com aquilo na rua, e assim, os meus tios, os meus pais falaram: você vai sair de pijama, né? E foi quando eu senti muito assim algo que estava muito evidente, né? Uma transformação no mundo que eu não fazia parte, que eu me sentia muito excluído daquela transformação. E o meu truque sempre foi não desmentir os preconceituosos. Aliás, até hoje continua assim, porque vocês sabem, a gente tem hoje, inclusive, pessoas que são fortes candidatos aí, que não conseguem lidar com a sua virilidade. Eu acho que essa é a questão grande que a gente vive hoje. Então, você tem sempre uma cobrança, um preconceito. E, naquela época, quando surgiram os rumores, e como a cidade é muito pequena, isso se espalhava mais rápido do que grupo de WhatsApp, né? E o boato era evidente, que eu era viado, né? O neto do seu João Ataíde é viado, tal. E aí as pessoas vinham para confirmar aquilo comigo, com muito medo, inclusive. Eu não desmentia. Eu deixava aquilo ficar ardendo na mão da pessoa que tem o preconceito. E eu creio que essa foi uma forma de eu resistir, digamos, a um preconceito que o público... E, enfim, recebi enxurradas de mensagens de pais, de filhos, de filhas... que vivem trancados, como se estivessem numa penitenciária de segurança máxima, para não conversar com seus pais. Então, essa é uma realidade que ainda existe, né? É bom a gente falar disso, e, ao mesmo tempo, eu achei tão preciso o tema dessa conversa, o trânsito do homem. Nós temos manhãs como essa aqui, que nós estamos falando disso com humor, que eu acho um atestado de saúde mental, falar de um assunto tão sério com humor e com consistência, como a gente faz aqui no Discovery Talks, e podendo apenas juntos, né, navegar bem nesse mundo que está aqui diante de nós, que para mim é um mundo maravilhoso, de descobertas, e, ao mesmo tempo, é um mundo cheio de armadilhas, de preconceitos, e não vamos nos esquecer de violência. Muita gente é assassinada simplesmente por conta da sua orientação sexual, ou, enfim, às vezes até de coisas relacionadas à opinião e tudo mais. Enfim, estou muito feliz de estar aqui mesmo, estou me sentindo super integrado no papo, porque, afinal, eu hidrato mesmo, tá ligado? Gostei do meu eu hidrato mesmo, porque eu hidrato mesmo, tá ligado? Já faz tempo. Olha, troquei muita figurinha com esse rapaz que está aqui do meu lado, eu vou jogar a bola aqui para vocês, dessa conversa que nós vamos ter. Inicialmente, eu acho que talvez fosse legal cada um de nós fazer primeiro pitaco no tema que eu quero propor aqui, que é o que é ser macho para você.
E, no caso do Emanuel, que além de um chefe excepcional, se tornou um grande comunicador, uma figura pública, eu quero contar para ele, quero saber se bate com a realidade dele na França, porque eu creio que nós estamos falando de uma coisa que é universal, né, um preconceito, uma dificuldade dessa descoberta, dessa afirmação da masculinidade, é uma coisa universal. Lá em Tuverava, o meu irmão é casado com uma moça muito bacana e tudo mais, muito rigorosa com seus filhos, ela tem 3, e eu lembro de um Natal, Emanuel, que houve uma crise na família, que o sobrinho mais legal, o filho dela mais jovem, que é meu afilhado, inclusive, pediu de Natal uma cozinha. Ele tinha 7 anos, pediu uma cozinha daquelas, cozinha de brinquedo, né? E tal, que geralmente é brinquedo de menina, né? Rapaz, mas foi uma crise tão gigantesca na família. Eles não conseguiram uma saída como a que deram para o Edu, a Ferrari da Barbie, que eu achei incrível também. Mas foi algo que parecia que ia dissolver a família. Então, eu queria começar com você, Manuel, perguntando se você, que teve uma infância no interior da França, se não salvo engano, se você teve uma pressão porque você teve um interesse por cozinhar desde pequeno. Bom, obrigado. Bom dia a vocês todos. Obrigado a Discovery pelo convite. Eu vou dizer para vocês que quando eles me convidaram, eu falei, gente, vocês estão me pedindo para conversar. Eu não sei conversar. Vocês me convidaram para poder cozinhar, falar um pouquinho de gastronomia. O assunto eu achei difícil. Falei, o que eu vou fazer? Mas depois dessa apresentação que vocês nos fizeram, minha cabeça ficou ali, dessas 2 palestras, a apresentação, viajando. Eu me lembrei de tantas coisas da minha família, tantas coisas. Começou nos anos 60, quando eu nasci, 57 anos atrás, e depois eu acompanhei todo esse processo. Eu falei no final, um cara que nasceu numa cidade de 8 mil habitantes, que se chama Auxonne, perto de Dijon, cidade na Borgonha. Mas eu falei no final, mesmo se eu vou contar para vocês, se eu não recebi toda essa educação, todas essas coisas assim, eu soube acompanhar, eu estou sabendo acompanhar essa transição, essa mudança que está acontecendo. Eu fiquei orgulhoso por mim, eu fiquei falando, legal, o cara que está achando que sou careca, que eu estou ali, mas no caso estou conseguindo acompanhar e entender um pouquinho tudo o que está acontecendo. Respondendo a sua pergunta, Marcelo, realmente, eu tive uma infância, nasci com meus pais, meu pai era um plantador de cebola, de uma região onde você tinha, meu avô também era, e meu bisavô também era. E naquela família, a vida inteira, quando eu nasci, tinha um irmão mais jovem que eu, que tem 4 anos de diferença, e quando eu nasci, óbvio, meu bisavô montou essa plantação de cebola, depois o filho continuou, começou com um trator, começou com um caminhão, começou com uma fábrica, começou com todo mundo. Para mim, a terceira geração era óbvio que o Emanuel, primeiro homem da família que nasceu, vai continuar nessa fábrica de cebola e nessa plantação de cebola. A vida inteira estava ouvindo, todo esse tempo, essa infância, essa adolescência, eu ouvi meu pai falando, meu pai me obrigou, estou aqui nesse negócio, eu não queria ter esse negócio. Eu olhando no almoço, no jantar, meu pai reclamando, eu perguntei uma vez o que ele queria ser, podia ter sido. Ele teria sido um cozinheiro. Mas tudo isso aqui eu falei depois de muitos anos de terapia, muitos anos de análise, que eu estou contando essa história, gente. Porque eu já trabalhei, hoje eu estou pegando uma situação muito mais leve, muito mais tranquila. Eu vi meu pai falando, e quando a gente tem 14 anos, a gente tem que estar determinado, saber o que a gente vai fazer, porque mesmo na década de 60, a gente ia quase estudo qual seria. Eu falei com meu pai que eu não queria continuar com a empresa familiar. E como que você não vai continuar? Eu falei, não vai. O que você vai fazer? Queria ser cozinheira. Porque minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, cozinha em casa, com padrão familiar. Meu pai sentava na cabeceira da mesa. Minha mãe era para poder fazer uma escola para poder aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a cuidar das crianças. Enfim, ela fez. Ela foi serviçal a vida inteira. Meu pai sentava na cabeceira, batia assim, pedia o sal, a pimenta, pode servir o almoço. Ninguém podia falar na hora do almoço. Minha mãe levantava 10 vezes, meu pai estava sentado lá, porque ele que trabalhava, ele que trazia o dinheiro para casa, ele que trazia o pão e tudo. Enfim, foi essa educação. Falei tudo olhando, isso aqui, o moleque vindo, todas essas coisas. E eu falei, não, quero ser cozinheira. Ele falou, cozinheira?
Tá louco. Ele não sabia que um dia ele tinha falado para mim que ele queria ser cozinheiro, que eu gravei isso aqui na minha cabeça. Eu falei, eu quero sim. Se você quer ser cozinheiro, você vai se virar sozinho. Eu não vou te pagar suas estudos, não vou te pagar nada. E aí que eu falei, tudo bem, eu vou embora. Eu me lembro até hoje, 15 de agosto de 1977. Eu saí da casa dos meus pais, ali foi na casa da minha tia, que me pegou assim, que me considerava com o segundo filho. Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos, porque eu nasci dia 13 de setembro, eu saí o dia 15 de agosto, ia fazer 16 anos. Quando teve meus filhos, que eu vi, falei, cara, puxa da vida, 15 anos, é uma criança mesmo. Eu saí da minha casa, fui na casa da minha tia, eu me virei, mas minha tia me recebeu, e a partir dali eu busquei uma escola, como não tinha dinheiro, existia o sistema francês, então uma coisa onde você pode passar, que te adota, e a empresa que vai te adotando, e você trabalha 15 dias na empresa, e 15 dias seus estudos estão sendo pagos. Eu fiquei 3 anos fazendo esse vai e vem, para poder me formar, ser um cozinheiro, fazer essas coisas ali. Eu voltei na minha casa 6 anos depois, com 20 anos de idade, para poder falar com meus pais, tudo orgulhoso, com o meu primeiro carro, postando o braço na janela, fumando meu cigarro, que era na moda naquela época, que a gente podia fumar, a gente era macho, se a gente fumava, era o carro que fumava. Você era o homem de Marlboro, né? Exatamente. A gente viu ali. Enfim, é isso aqui um pouquinho do meu início, porque não me conhece. Agora lá eu tenho tantos milhões de coisas para poder falar. A gente vai falar. A gente vai voltando. A gente vai falar. Eu quero ouvir os dois rapazes aí, nessa história do que é ser macho. O Emanuel já trouxe um assunto que é, como a gente viu ali, um assunto que difícil de ser conversado. É um assunto que não se abre muitas vezes, inclusive dentro da casa, que é a responsabilidade financeira. Ele descreveu muito bem que o pai era o cara que traz o pão, que traz isso, que traz aquilo. E hoje a gente vive nesse trânsito, a gente vive um momento maravilhoso de afirmação da mulher no mercado de trabalho, de valorização do salário, etc. Mas esse é um assunto que não é muito desenvolvido, né? Como que é esse assunto para vocês? Como que a gente pode desenvolver melhor essa conversa sobre o drama que a gente viu nos dados ali, de falar de responsabilidade financeira com quem a gente mais ama ou com quem a gente respeita? Então eu vou. Vamos lá. O Marcelo, acho legal, acho legal uma coisa que assim, olhar para tudo isso que a gente veio ouvindo e pensar um pouco na tua pergunta, eu me considero um cara absolutamente bem resolvido nesse sentido, graças a Deus. Né? E acho que eu pude contar com uma parceira do lado que me deu sempre muito espaço para que a gente pudesse conversar. Então, eu vivo uma segunda relação, um segundo casamento, e eu acho que isso facilita um pouco a vida, mas acho que a grande diferença e o que tira o peso, e o que tirou boa parte do peso da minha vida nesses últimos 20 anos, foi justamente ter alguém do lado que não olhava para isso como um fato, quer dizer, não como o gerador da receita, a pessoa que deveria trazer o dinheiro, mas sim alguém que estava do lado e que a gente deveria passar juntos por uma história. Acho que esse tipo de aval para que você possa dar um passo, especialmente para a minha geração, enfim, eu tenho a mesma idade do Manuel, e acho que é muito importante, porque a gente vem com um resquício muito grande da geração dos nossos pais, né? Onde o homem era provedor, onde a gente tinha a obrigação e a responsabilidade de suprir uma família, e aí você se vê nessa situação. Então, para mim, foi muito bacana. Eu tive a experiência de ter um negócio próprio, de ter dificuldades com esse negócio próprio, e poder contar com quem estava do lado para que você pudesse passar e superar essa história, é muito bacana, cara. Então, acho que me ajudou muito. Isso, quer dizer, é a tal da vulnerabilidade, né, que ajuda muito, né, você se sentir fraco e poder perceber o apoio concreto. Para essa situação ficar resolvida na prática. Para se resolver na prática. Eu acho que você precisa estar muito... Eu acho que a vulnerabilidade te dá um pouco dessa coisa da sensação de nudez, né, cara? Então, assim, você fala, pô, não tenho mais nada mesmo, então eu preciso aprender a dividir e fazer de um outro jeito. Não tem rede de segurança, né? E aí eu acho que foi um empurrão super importante, cara. É muito pesada essa pressão, né? Eu sou de uma geração, talvez, que não tenha, como o Emanuel, passado por esses movimentos que eu comentei aqui, assim, né? A minha escolha profissional se deu já no fim da década de 90, assim. Mas uma pressão muito forte de que eu estaria optando por uma área onde eu não faria manutenção do que os homens da minha família vinham fazendo. Você não vai conseguir ter
tudo que te deu essa condição privilegiada da tua educação, da tua assistência na sua infância, do acadêmico, né? Isso acabou vindo a posteriori. Mas eu acho que o principal, assim, porque aí o Naná falando aqui me iluminou, é uma questão da escuta, né? Da nossa rede afetiva, né? Se a gente começa a abrir um pouquinho para escutar, para receber, para deixar de se exigir que eu encontre uma verdade sobre esse lugar que eu tenho que ocupar, e eu começo a ver que as expectativas dessas sensibilidades, dessa rede de apoio afetiva, quando a gente encontra boas parcerias, a gente vai entendendo um pouco, a gente vai tirando essa pressão. Eu, durante o processo da pesquisa, tive um episódio maravilhoso que eu terminei um Skype que a gente ficou umas 3 horas e meia discutindo masculinidade tóxica. Aí escrevi para minha companheira, falei, pô, hoje foi pesado, ficamos aqui 3 horas e meia discutindo masculinidade tóxica. Ela falou, pô, eu estou há pelo menos 15 anos discutindo isso. E você cansou em 3 horas e meia? E eu fiquei envergonhado, porque eu falei assim, eu sou a masculinidade tóxica que ela está discutindo há 15 anos, né? E eu não posso nem olhar para isso durante 3 horas e meia, assim. Então, eu acho que assim, é engraçado porque eu falei essa questão familiar no aspecto profissional, mas no lugar de comportamento, de liberdade individual, dessas conquistas que vêm acontecendo nas últimas décadas, eu tive um ambiente muito propício. Mas isso não é o suficiente. Mesmo eu estando num ambiente de, entre aspas, pouco machismo, é incrível como o que vem acontecendo nos últimos anos, seja a primavera feminista ou uma série de outras coisas que estão acontecendo, faz o tempo inteiro a gente reposicionar. E questão de vocabulário, questão das palavras que eu uso em sala de aula, questão das perspectivas sobre as quais eu encaro determinados temas e determinados debates. Então, acho que o que se colocou na minha geração, assim, já, e está muito colocado hoje em dia, é que só é possível sair desse lugar autocentrado, enclausurado do masculino, se a gente escutar e se a gente começar a rever nossos pontos de vista, nossas perspectivas e relativizar um pouco isso. E olha que eu estou falando de uma geração que já sofreu muito menos, né? Quando eu ouço o Emanuel falando aqui, ou quando eu ouço você falando da sua experiência com a calça boca de sino, é óbvio que vocês abriram caminhos, né, para que a minha geração tenha um conforto já muito maior nesse sentido, nessa abertura. Mas isso não está dado, e eu vejo meus alunos de 18, 19 anos já muito mais evoluídos, e tenho certeza que é uma marcha, aí, um trânsito, um progresso que não tem retorno. Assim. Olha quantos dados já vão se cruzando aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre corpo, que é um dos dados ali da pesquisa sensacionais, né, que a gente fala muito pouco, homem fala muito pouco disso, por incrível que pareça, né? E o Emanuel bateu um dado meu com ele. Eu também fugi de casa com 15 anos. É curioso isso, uma coisa que eu precisava sair mesmo. Só que eu saí para uma escola militar. Eu fui morar com 400 homens num quartel da aeronáutica. Uma escola fantástica, uma escola de altíssimo padrão e tal. E quando eu percebi que a vida militar não era a minha vocação, eu vim para São Paulo e eu não tive a coragem do Miguel de ir logo para Humanas e fui fazer engenharia na Poli, na USP. E lá sim eu vi o que era a vida militar. Nós éramos 600 alunos, se não me engano, tinha 2% de mulheres. Quem passava na Poli obrigatoriamente tinha que raspar a cabeça, mesmo quem não queria. Hoje está muito diferente a situação lá, 30% de mulheres, tem trotes muito criativos e tudo mais, e organizados em ordem alfabética. Então, na minha sala, só tinha Marcelo. E os veteranos entravam e falavam assim, Marcelo, só para ver todo mundo virar a cabeça. E se dissolver na identidade. Eu acho que é aí que é o assunto, né? Eu me senti dissolvido, eu perdi a minha identidade. Porque Marcelo era um nome que eu achei que a minha mãe tinha sido super criativa e tudo mais. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que muitas outras mães tinham tido a mesma ideia, você entendeu? Talvez até por conta de Marcelo Mastroianni, a quem eu agradeço muito. Mas, enfim, o que aconteceu? Para eu, enfim, fugir novamente
daquele universo de gravitacional masculino ali, eu fui para o teatro. E aí que eu quero colocar a questão do corpo agora para vocês, porque no teatro, na dança, tal, inclusive na dança, eu entrei para um grupo que naquela época, estou falando aí, Miguel, você que está cruzando os dados agora com dinossauros como nós aqui, que trazem experiências lá do fundo do baú para você, eu estou falando aí de anos 70, 80, né? Chamava-se expressão corporal. A gente estava descobrindo o corpo. Então, eu comecei a dançar num grupo desse e amei a experiência. Assim, eu vi o quanto que aquilo era importante na minha vida mesmo, pessoal. Não sabia o que aquilo tinha a ver com engenharia, mas eu achava que aquilo ali era muito relevante. E um dia o nosso grupo foi se apresentar na Barra Funda, ali onde a Casa Mário de Andrade não era ainda um centro cultural, mas era um lugar de apresentações. E, sem eu saber, sem eu controlar, o meu pai veio para São Paulo, porque eles são do interior. E aí eu falei, hoje à noite eu vou me apresentar com um grupo de estudos que eu estou fazendo. Ele achou que era da faculdade de engenharia. Rapaz, foi uma noite muito importante, assim, que ele me viu dançando, a gente dançava de tapa-sexo, a gente dançava pelado, na verdade, e éramos 2 garotos e 2 meninas. Falei do Dizzy Croquettes, né? Vocês estavam pertinho do Dizzy Croquettes. Aliás, muito a ver com o Dizzy Croquettes, assim, com toda aquela descoberta do corpo. Aqui em São Paulo era Klaus Viana. Eu dançava com uma discípula do Klaus, chamada Regina Faria, uma mulher fantástica. E descoberta do corpo. E é aí que eu quero devolver essa bola para vocês, assim, o quanto que nós estamos atualizados e confortáveis de falar do corpo. Eu acho muito legal ver essas pesquisas todas aí. A minha última libertação do corpo foi ouvir algumas mulheres que eu admiro demais falando o quanto que elas têm ojeriza, e eu percebi que era sincero, de homem tanquinho. Eu falava, mas eu achei que vocês perseguiam homem tanquinho o dia inteiro. Ela falou, eu acho cafonérrimo. Eu falei, você está falando sério? Aí eu comecei a perceber, e eu não tenho nada contra homem tanquinho, hein, pessoal, por favor. Mas eu percebi que isso não era um consenso, que isso era uma conversa de que há uma apreciação por várias formas, pelas diversas formas da gente lidar com o corpo. Então, meu caro Emanuel, a gente estava falando agora há pouco até da parte clínica, né, de homens que não fazem exame de próstata, por exemplo. Eu tenho um amigo excepcionalmente inteligente que, por incrível que pareça, se recusa a fazer esse exame. E aí a gente estava compartilhando isso ali no cafezinho, né? O Emanuel falando que recentemente... Conta aí, Emanuel. Não, mas 2 meses atrás eu tive uma infecção que se chama prostatite aguda. Nunca tinha ouvido esse nome aí. Eu fiquei tenho 7 dias com febre, com antibiótico. E de repente eu vou falar com o meu urologista. Eu falei, e daí, tudo bem? Donc antibiótico dura uns 20 dias. Eu falei, mas o que é? Qual é o... Eu falei, Emanuel, você tem uma coisa completamente normal, meu caro. Só que a maioria das pessoas, os homens não falam, porque estou com vergonha de falar. Senão a gente teria muita informação a respeito disso. É uma coisa completamente comum. Você está com dor de garganta, você pode ter uma resfriada. É uma coisa que acontece. Você toma um antibiótico, você vai sarar. Como eu sarei em 20 dias, já termino o antibiótico. Mas são coisas assim. A gente acabou comentando dessa parte desse vergonha. Mas para poder falar um pouquinho, quando a gente está falando do corpo, a gente estava vendo que o primeiro lugar, que quando o homem ele quer ter um corpo, o peso. Né? O peso no primeiro lugar, depois a financeira. Realmente, eu que trabalho com alimentação, sempre que foi uma pessoa que eu gosto, eu escolhi minha profissão porque eu gosto de comer, eu gosto de beber. Senão não adianta você querer fazer essa profissão. Eu vejo um monte de mulher que estão entrando na profissão, mas que não gostam de comer, não gostam de beber. Eu falo, cara... Está errado, você vai ter que ensinar o cara a comer antes de ensinar ele a cozinhar. Esse aqui é um caminho muito comprido. É verdade, não funciona. Esse aqui o cara tem que ser. Eu vejo, me cuido bem, eu cuido da minha alimentação. Quando chega nessa idade ali, a gente tem que cuidar. Antigamente, eu podia comer, eu jantava com meus filhos às 6 da tarde, depois eu voltava no restaurante, eu comia no restaurante
como no momento do meu trabalho, eu saía do restaurante, tinha uma casa noturna, eu voltava, eu beliscava, bebi, saí da casa noturna, ia comer hambúrguer às 4 da manhã, mas feliz, esse aqui 4, 5 vezes por semana, numa boa. Hoje em dia, com 55, a gente tem que se cuidar, o corpo, o organismo não aguenta mais. Donc, muita academia, eu faço uma pessoa que me cuida, teve durante 25 anos que tive o mesmo personal trainer ali, que inclusive que me largou de um dia pelo outro, ali você me fala por que eu fiquei tão triste, eu já me separei 4 vezes, estou na quinta esposa, mas eu fiquei tão triste de perder meu personal, como eu tinha ficado, desculpa ali se está gravado ali, mas é verdade, eu fiquei falando, cara, e agora o que eu faço? 21 anos fazendo o mesmo movimento, a mesma coisa, porque 3 vezes, 4 vezes por semana, me acostumei ao meu bem, eu sempre me cuidei muito bem da minha alimentação, dessas coisas ali. E voltando nisso, eu estou entendendo por que eu trabalho no hotel, 50% a 60% da clientela que nós recebemos do hotel é estrangeira. O estrangeiro, o americano, o italiano, o europeu, eles são muito mais adiantados, talvez, que nós, a esse respeito. E a cobrança que eu estou tendo, eu sem lactose, eu sem glúten, sem isso, sem aquele, sem açúcar, eu o tempo inteiro. Isso aqui é uma linguagem que nós estamos falando agora, 2 anos. Mas aí no hotel faz 4, 5 anos, que isso aqui já está na pauta. Tanto que o ano passado, não um desafio, minha meta, quando a gente tem tudo para poder propor em cada departamento do hotel, uma meta, o que se propõe a poder fazer? Eu falei, eu vou transformar 25% do meu cardápio em vegano e vegetariano. Dentro de um hotel, imagina, restaurante gastronômico, onde você tem japonês, francês, espanhol, comida italiana, enfim, e para um chefe se propor isso aqui, mas eu tenho que fazer, porque realmente são as cobranças. No café da manhã, as pessoas não querem mais ver o glúten na sua frente. Tem um pouquinho de exagero, tem um pouquinho da coisa, mas aqui já eu gostei muito que eu falo tendência, mas agora eu não falo mais tendência, são, como você falou, são mutações. E realmente é isso, e não é feito, não é uma moda, não é a caça de boca do sino que vem no momento, e depois sai, ela volta, ela vem. Isso aqui é para ficar mesmo, porque as pessoas estão preocupadas, e a gente vê mesmo, se a gente segue essa receita, acompanha, não comer carne todos os dias, se alimentar bem, diminuir o glúten, a gente se sente melhor, a gente produz melhor, a gente pensa melhor, raciocina melhor, é tudo bem melhor mesmo. Mas enfim, o que eu quis falar? É isso, meu trabalho é falando do corpo, falando disso aqui, minha participação para poder comentar um pouquinho. Eu vejo, hoje eu estou feliz, o cardápio está bem, e as pessoas têm uma citação muito boa, e se você veja um comentário de uma pessoa que reclamava do café da manhã, porque hoje é só elogio, porque a gente pensou que nós temos uma manteiga guia, que nós temos o pão sem isso, a coisa de beterraba, o suco detox, não é mais o suco de caju, com não sei o quê. Hoje o pessoal quer o suco detox, você pode colocar qualquer coisa ali dentro, mas é detox, é bonito, é verdinho, é rosinho, mas só que a gente não faz, mas as pessoas são isso, é a caçadinha, você fala ali, hoje você tem que ter o suco detox, que legal. Legal. Não, é legal essa diferença que você fez entre uma coisa que é moda e uma coisa que é avanço, né? Que é saúde, que é descoberta. Isso aqui eu sei que eu não vou voltar, esses 20%, 25% do meu cardápio vegano, o vegetariano, não tem mais como abrir mão. Talvez até, de repente, daqui 2 ou 3 anos a gente pode conversar novamente, eu vou ter 30% ou 35% do meu cardápio seguindo essa... Diga. Acho que tem uma coisa muito interessante que você falou, Marcelo, nem estava exatamente no radar, assim, fazer uma diferenciação quando a gente pensa na infância, entre práticas esportivas e práticas artísticas. Porque é toda uma geração de homens que é formada sob uma ideia de prática esportiva, que são os esportes que encenavam o conflito e a guerra. Né? São esportes que pedem uma rigidez, uma força, uma noção de combate, uma noção de vitória e uma noção de imposição da minha força, da minha racionalidade sobre você. A gente é formado com esses esportes de jogos, que são totalmente baseados, isso está numa história dos esportes, como eles são, né, a encenação do conflito e da guerra, é exatamente isso, futebol, vôlei, basquete, todos esses esportes. E as práticas esportivas liberam o corpo, as práticas artísticas liberam o corpo dessa rigidez. A gente vê que toda a questão da discussão da primeira infância hoje, ou a discussão das reformas de ensino, no sentido mais de vanguarda, né, a gente está muito longe disso no Brasil, mas começam a ter, aqui em São Paulo é muito forte, a questão construtivista e outros modelos educacionais, tentando retirar um pouco esse papel, onde a prática do corpo vai ser essa da rigidez, da dureza, da conquista, da imposição, da vitória,
para ser uma prática de expansão, de conhecimento, de relaxamento, de transformação do seu corpo, né, e de uma outra possibilidade do que o seu corpo é capaz. E o teatro salva, e a dança salva. Eu tenho uma experiência de família, meu sobrinho, ele tinha vergonha enorme em relação ao corpo, ele tinha uma dificuldade enorme de frequentar o espaço público até 13, 14 anos, e depois de terapia, depois disso, depois daquilo, depois de conversa na escola, um amigo que é filho da Cacá Murtê, dono do lado da Escola Tablado, que no Rio de Janeiro, super tradicional, ele falou: Miguel, nessas horas o teatro salva. E ele está com 18 agora, e é impressionante o conceito de liberdade corporal e de estar à vontade com quem ele é, com o corpo dele. Então, tem muito disso também que a gente tem que pensar nisso que está se transformando, que são a imposições de certas práticas, né? Por que essa expressão do corpo? Por que essa liberdade do corpo? Por que essa escola de movimento? A gente está falando de um Brasil que teve Klaus e Angel Viana. A gente está falando de um Brasil que teve Hélio Sica, que teve Lene Dale, né? Que teve figuras maravilhosas nesse lugar dessa de um confusão, Brasil né? que balé é coisa de menina só, né? Durante muito tempo. Muito tempo, e realmente amigos que fizeram balé escondiam que faziam balé. Então, acho que tem uma reformulação que vai passar pela formação das gerações que vêm também, que é tirar o corpo dessa prática de competição, de vitória, né, da encenação da guerra, para passar para um conhecimento do corpo, e vai liberar o corpo do homem dessa rigidez, vai ampliar o campo de sensibilidade dele e, como consequência, as questões de cuidado emocional, afetivo, etc. E aí, Naná, já dançou pelado também? Não dancei pelado, velho. Eu sou mais óbvio nessa história, enfim. Eu acho que eu fiquei muito mais perto do que o Emanuel falou. Primeiro que eu tenho duas coisas dele que são muito interessantes. Eu adoro comer e beber, mas não cozinho. Mas o comer e beber me obrigou a pensar, depois de mais velho, que eu tinha que cuidar da saúde um pouco mais, porque a socialização é super importante, e acho que a comida ajuda muito essa história. Mas ela também pesa no final do dia. Mas eu fui muito... Eu acho que assim, a questão geracional é super importante aqui, tá? A minha proximidade do corpo foi sempre pelo esporte, era uma coisa muito mais próxima dessa questão militar, dos jogos, das atividades. Eu estudei numa escola federal, enfim, então tinha isso muito, ainda nos anos 70, ou seja, um período em que você tinha isso muito impositivo. Esse era o contato. Eu acho que... longe de olhar para o corpo pela dança. Engraçado que escolas de educação física tinham muito a ver com escolas militares, né? Sim, super. No Rio de Janeiro, todos os professores de educação física de escola vinham militares, da escola de educação física do Exército, né? Então, essa... Agora, eu quero até fazer um contraponto a isso, porque eu fiz uma escola militar. Eu creio que a gente tem uma visão muito parcial também da vida militar, porque na vida militar, nos anos 70, pessoal, estou falando da ditadura brasileira, eu conheci o Pasquim, por exemplo. Eu li o Pasquim dentro desse quartel da aeronáutica, em plena ditadura, né? E vi, obviamente, tive uma formação física muito legal, com gente extremamente capacitada. E quero comentar uma coisa que você falou muito bacana sobre o esporte como representação da guerra, que a gente está vendo também um contraponto, que é os esportistas começando a valorizar relaxamento, meditação. A seleção que nos aplicou aquele 7-1 tinha tudo isso. Eles faziam tudo isso, né? Capoeira, enfim, os garotos de futebol que no Brasil são muito pressionados, né? A serem macho, que o futebol tem esse ambiente muito de pressão. Hoje são figuras que, né, valorizam aspectos. A seleção inglesa fazia yoga todo dia. Eu vou falar uma coisa, estou falando de experiência militar. Eu fiz meu serviço militar na Alemanha, prestei meu serviço militar obrigatório. Na França foi na Alemanha, na década nos anos 80. Para mim foi o contrário, eu engordei 12 quilos. Um mês, eu fiz um ano, cada mês eu engordava 1 quilo. Entrei com 80 e saí com 92. No esporte eu não aprendi lá, no militar, o exército não foi uma boa classe para mim. Não. Eu tenho que dizer para vocês, eu estava só cozinhando também. Era o cozinheiro do general, donc ali ele se optou, pegou, eu comia, bebi à vontade, eu via meus amigos correndo com shortinho de manhã cedo. Na neve eu estava lá na cozinha, tomando meu café, comendo meu croissant.
coração, é feliz da vida. Mas enfim, para mim, essa experiência militar não foi lá que eu aprendi a cuidar de mim, não. Curiosidade, era a batata que te engordou? Cartofane, Muito bem. batata e tudo, e a cerveja também, batata, cerveja, muito bom. Aproveita, 20 anos a gente vai. Muito light, rola. a comida na Alemanha é muito light, a gente sabe disso. O nosso tempo está esgotando com uma velocidade... Passa rápido, a gente pode... Não, mas tem um assunto que a gente precisa colocar aqui, que foi falado ali, que é a diversidade. Esse assunto acho tão fundamental. Eu anotei de um dos slides, se não me salvo engano, não sei se foi do Edu, do Miguel, que quando a diversidade ultrapassa 30%, as empresas lucram mais, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já viu que é fato, e etc. e tal. Tem uma entrevista do Steve Jobs na Wired de 96, que é tão preciosa, que tem uma frase que eu quero dividir com vocês. Ele fala de diversidade de um ponto muito amplo, e é o sucesso que ele aponta para uma empresa que ele fala, esta vai ser a maior empresa do mundo. E virou fato, né? A Apple, né? A primeira empresa que atinge $1 trilhão. E a frase sobre diversidade dele é a seguinte: muitas pessoas na indústria não têm experiências diversas, então elas não têm pontos da vida delas para conectar. E elas trazem soluções muito lineares, elas não têm uma visão ampla do problema. Quanto mais vivermos experiências diversas e termos experiências humanas diversas, mais soluções criativas somos capazes de trazer. Essa frase dele, para mim, resume assim, tão claramente a importância da diversidade. A experiência que eu tenho tido nessas 3 décadas aí de televisão foi trabalhar com equipes muito diversas, né? Vocês sabem os hospícios que eu já passei, né? Então, assim, o CQC, o Rá-Tim-Bum, o telecurso na Fundação Roberto Marinho, a construção do Museu da Língua, enfim, você conviver com diversidade, para mim, tem sido cada vez mais um desafio que quando aparece uma coisa, eu falo, vixe, eu acho que dessa vez vai ser muito difícil. Eu falo, cara, vai ser muito legal. Inclusive, aí está essa experiência que eu tive recente com o Batalha Makers Brasil. Assim, conhecer um novo ecossistema de seres absolutamente diferentes de mim e sair dessa experiência muito mais enriquecido. Então, queria ouvir vocês sobre esse assunto de diversidade. Acho que a diversidade, para mim, ela é importantíssima. Acho que se tem, como falei, mais de 40 anos de gastronomia. A formação, antigamente, de um jovem chefe, você tinha que passar na mão de vários outros tipos de chefes. Mas que você seja um chefe de um restaurante 1 estrela, 2 estrelas, 3, de um bistrô, de um boteco, você tinha que passar pouco tempo. Essa aqui era a sua formação. Você precisava, além de estudar, ter seu diploma em mão, seu percurso era isso. Era você justamente juntar o máximo de experiência possível. Eu tive a possibilidade de ter todas essas experiências, viajei, trabalhei em capitais, fui em Paris, trabalhei 3 anos da minha vida, eu dei 2 voltas no mundo, num navio, cozinhando também. Vi no Brasil, acho que tudo isso aqui, essa mudança, um francesinho chegando aqui no Brasil com sua malinha para poder descobrir novos temperos, novas coisas. Falar a verdade, não vim descobrir novos temperos, estava casado com uma brasileira, foi o motivo por qual ele estava aqui. Mas eu aproveitei essa viagem junto com ela para poder... Já tem uma diversidade aí, inclusive. Para poder descobrir as coisas ali, e faz parte o tempo inteiro, eu mesmo como chefe, além de passar em todos esses lugares, eu montei casa noturna, eu tive vários sucessos com muitas coisas, muitos fracassos também, mas isso aqui é isso que me fortaleceu. Eu vou fazendo, eu vou construindo. A televisão, para mim, é um caminho que eu recebi ano passado, que eu estou feliz da vida, e eu me divirto. É uma terapia, é uma coisa que eu estava vendo os caras na TV, eu falei, pô, cara, eu não gosto de compromisso, aquela coisa, mas eu comecei a entrar, eu me divirto, eu entro lá, não tem esse estresse. Eu acho que todas as coisas que a gente tem que fazer com essa diversão, também eu aprendi com o tempo, com 50 anos, mais de 50 anos. Antigamente eu queria abraçar o mundo, eu queria fazer tudo, pegar. Não, hoje não, a gente vai e seleciona as coisas. Hoje eu cuido do Hotel Unique,
eu faço meu programa no Food Network. São minhas duas coisas, mas eu faço bem feito. Eu faço com amor, eu faço com tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu aprendi por quê? Porque abracei muita coisa, para lá, para cá, fiz tantas coisas. Agora é isso. As pessoas, você vai fazer um evento? Não quer fazer. É bom, não quer mais. Eu quero isso. É só isso, você está determinado. Felizmente eu posso fazer, porque tem essas coisas ali, mas eu acho que essa diversão, essa diversidade de coisas, aonde eu passei, hoje eu quero, não preciso de ter 10 caminhos abertos para mim. Só esses 2 caminhos são os principais, e são esses caminhos que vou pegar e que vou caminhar esses próximos tempos. Mas é isso. Que bom que você escolheu estar com a gente aqui hoje. Então, né? Muito bom. Privilégio. A gente fez muita questão de trazer essa matéria da época, é a última, mas são muitas pesquisas que a gente levantou, e o dado crucial é esse. Não estamos falando de inclusão social, não estamos falando de perfil e posicionamento simbólico, estamos falando de solução de problemas. Estamos falando da capacidade de solucionar problemas, de performar melhor, de ser mais competitivo. Porque a gente está num ambiente aqui que isso é um dado importante quando a gente fala de diversidade e a gente concretizar isso como um lugar de potência, né, um lugar de um valor ativo no sentido mais da efetividade e para além de tudo isso que é fundamental, social, simbólico, etc. e tal. Mas a gente fez muito questão de colocar isso. Mas você falando, eu pensei no exemplo que estava um pouco fora do radar, que é: eu moro na cidade mais ególatra, prepotente, pretensiosa do planeta, né? O Rio de Janeiro. Não seja tão malvado. O Rio de Janeiro, o carioca, ele acha que vive no melhor lugar do mundo. Imagina você falar, não, eu moro no melhor lugar do mundo. Tem que ter uma capacidade de ter uma pretensão absurda. Eu adoro a frase da Sônia Braga no Aquários, que ela fala: Rio de Janeiro é maravilhoso, o problema são os cariocas, né? Tem essa frase. Que a gente, não, mas o que eu ia falar do Rio de Janeiro? Eu, às vezes, estou lá conversando, e muito as cadeiras que eu dou na universidade de antropologia e cultura, né? Cultura brasileira, etc. e tal. Alguma hora eu olho para os meninos, todos cariocas, e falo assim: vocês acham que o Rio de Janeiro foi esse centro da cultura do século XX, genial, com tantas coisas incríveis acontecendo, por causa da água, por causa da SEDAI, por causa da areia, da praia? Não foi isso, foi a capacidade do Rio de Janeiro de reunir diversidade e migrantes do Brasil inteiro. Se a gente pensa quem eram os compositores, os poetas, os cineastas, os intelectuais, você vai ter pouquíssimos nascidos no Rio de Janeiro. De alguma forma, isso hoje está muito mais em São Paulo. São Paulo é o lugar que você está numa roda de conversa e as pessoas vêm de formações culturais, formações sociais, de configurações sociais distintas, fora do Brasil, de fora do Estado. Isso dá um caldo de cultura, isso dá uma possibilidade de nascerem e emergirem coisas mais originais, mais criativas, que é esse o significado de uma coisa, de um lugar ativo, né? A gente tem que olhar com muito cuidado nessa nossa área, por exemplo, a questão da publicidade, como é que as universidades estão lidando com a formação desse profissional. O momento glorioso da publicidade brasileira, do posicionamento dela de vanguarda, você tem muitos contemporâneos, né, que estão presentes nessa história, você tinha poetas, você tinha artistas plásticos, você tinha homens de teatro, você tinha homens de cinema, né, tentando se aproximar e criar um conjunto de cabeças diferentes que pudessem, né, chegar em resultados, e isso é muito lugar de vanguarda que a publicidade brasileira, mesmo no chamado, à época, terceiro mundo, ocupou. Eu acho que é um debate muito difícil de fazer, porque mercado e universidade, infelizmente, no Brasil, conversam muito pouco, né? A gente tem uma universidade muito fechada, muito careta, muito mofada, mas isso era uma questão sobre esse profissional, que está saindo, às vezes, muito mais para operar uma linha de montagem do que para pensar um pouco a partir desses conceitos. Eu acho que, os últimos anos, o Discovery Talks é o típico exemplo disso, que é, peraí, vamos fazer pesquisa, vamos posicionar, vamos chamar de gente de fora, com um olhar mais plural, que incorpore alguma coisa, né? A questão da antropologia está presente nessa área, mas não é só antropologia. Eu participei de diversos trabalhos, por exemplo, que tinha que trazer alguém endocrinologista, um psicólogo, um psicanalista, para poder chegar, às vezes, num posicionamento de marca, na compreensão do lançamento de um produto, né? Então, assim, esse lugar desse valor, que é o valor de soluções mais originais, soluções mais competitivas, soluções mais eficientes e que respondam aos desafios do mundo contemporâneo com uma capacidade maior do que aquela formação dentro da caixa que, às vezes, a própria universidade está fazendo com o nosso profissional, né?
Só para completar, eu acho que tem um ponto aqui que o Miguel trouxe, que para mim é super importante, que eu acho super importante, tá, Zé? Eu acho que você consegue pensar mais em diversidade quanto mais natural fica isso no teu dia a dia. Eu acho que o discurso e a prática têm um distanciamento brutal, né? E eu acho que o que você acabou de trazer, Miguel, para a gente tem sido um aprendizado ao longo desses 2 anos de Discovery Talks exatamente nisso. Quer dizer, o que começou como um projeto que era para fazer uma coisa diferente, mas sem o molho e sem o complemento da visão de cada um que vem se incorporando ao projeto, ele tinha uma rigidez e um discurso só por trás dele. E o que ele vem se transformando ao longo do tempo é justamente isso que a gente vê hoje. É um espaço de conversa, de pensamento, onde a gente tenta incorporar aquilo que a gente está trazendo e discutindo, onde a gente respeita a visão, onde a gente incorpora práticas na nossa atividade, ainda que elas estejam tão distantes, né? Quando você olha para a atividade de vendas, parece uma coisa tão longe disso, né? E a gente começa a trazer para cá. Então, acho que isso, para nós, é o grande momento que a gente está vivendo, quando isso passa a ser uma prática absolutamente natural do nosso dia a dia, e não uma prática imposta pela grife, pela marca, pela vontade de falar diferente. Olha, nós temos agora realmente muito pouco tempo para uma rodada final, e eu creio que seria uma boa rodada final seria falar do lugar da masculinidade, que foi uma expressão colocada aqui, que me despertou o seguinte: eu fiquei pensando qual seria hoje o lugar da masculinidade, né? E se eu vejo isso, essa que é a pergunta que eu quero levar para vocês também. Como que vocês veem os caras ao redor, né? Os amigos, como é que eles estão lidando com isso? E quando eu penso nesse tema, para mim tem muito a ver com a feminilidade, quer dizer, não deixar morrer uma feminilidade que significa várias coisas, que geralmente é massacrada, às vezes, na primeira infância, né? Aquilo ali é arrasado com uma motosserra logo na primeira infância. Então, queria ouvir vocês sobre isso. Assim, qual é hoje, como que vocês observam ao redor também, os amigos, as pessoas, o lugar da masculinidade? Muitos precisando de empurrão, outros me empurrando, e aí a gente vai vendo essas dinâmicas. Mas acho que está dito, né? Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Acho que a letra de Super-Homem do Gilberto Gil é outro achado incrível, que eu adoro. A gente lê um pouco junto aqui. Mas em relação a esses processos dessa rede, tem um que conseguiu avançar porque teve umas relações de afeto que trouxeram isso para eles, outros estão lá atrás. O que não dá é para se sentir melhor do que o que está lá atrás, do que o cara que ainda não conseguiu dar esses passos. Porque eu sei o quanto eu precisei ser ajudado para dar alguns passos e o quanto eu ainda vou precisar ser para dar muitos outros que eu tenho que dar. Então, se eu olhar para o cara de trás e falar assim, esse cara, não, né? E aí a gente trouxe o exemplo do Guilherme aqui, porque esses movimentos estão acontecendo, né? Há 15 anos atrás, ir para o divã do terapeuta, 20 anos atrás, é um problema, né? Agora, todos meus amigos têm prazer em falar sobre a sua terapia, em defender o seu psicanalista, em vender que você tem que trocar de psicanalista e ir para o dele. É uma evolução, assim. O que a gente não pode é cobrar que todo mundo esteja no mesmo passo, né? Acho que são passos diferentes. Tem que tomar muito cuidado quando fala com gerações mais antigas, entender isso, né? Entender o quanto a relação deles, dos mais velhos, com seus pais, com seus avós, foi altamente complexa desse ponto de vista. Então, também ter esse lugar de compreensão, né? E acho que é muito isso que a gente falou aqui, assim, acreditar no poder da conversa, da vulnerabilidade e do pedido de ajuda. Eu não vou falar nada, só complementar. Eu acho que é fundamental a questão da compreensão, cara. Eu acho que, especialmente nessa relação entre gerações, cara. Eu acho que isso é muito complicado hoje. Ter tolerância nessa convivência, muito, né? muito. Acho que ela é basicamente feita de tolerância, cara. E a gente anda muito em tolerância. Não pode transformar num tribunal. E você, como que conte um pouquinho do seu personal trainer, mais um pouco para a gente. O lugar da masculinidade, o lugar da masculinidade vai ser um pouquinho em tudo. Pode ser até na minha cozinha, cercado com um monte de gente diferente, como já abri as portas por várias pessoas, que foi um dos primeiros chefes nas décadas de 90 a abrir a cozinha para as mulheres, porque as mulheres não queriam. Tem nomes famosos, pessoas que começaram junto comigo. Eu sempre
abrir ali, mas um lugar ali, eu não quero ter mais um lugar só ali. Eu acho que o lugar ele é para ser dividido, ele é para ser compartilhado, ele é para ser... Isso é complicado, é ampla essa resposta, a gente podia ter uma coisa... Mas, enfim, é isto. Não sei o que... Nós estamos aqui descobrindo isso. Para mim, foi eu continuo ainda a digerir tudo isso que eu aprendi, que eu junto com vocês, com essas coisas assim. Quando você me faz uma pergunta assim, eu falei, onde é que está esse lugar? Mas que depois que tudo isso que eu vi ali para poder falar de gastronomia, de repente eu vi uma coisa ali desde a década de 60 até hoje, passando para lá e para cá, eu não sei mais ali. A gente tem um grande momento de reflexão, espero que para vocês seja também, da mesma maneira que eu estou aqui, eu vou sair lá no almoço, minha cabeça já está pensando o tempo inteiro. É isso, bem, obrigado pela oportunidade. E para mim foi, mesmo sendo assim, foi um grande aprendizado, uma grande lição, e agradeço a Discovery e parabenizo mesmo pela essa oportunidade. A gente que agradece. Nós temos um tempo agora para perguntas. É isso, Adriana? Vamos abrir, então, para vocês. É só levantar a mão, a gente tem microfone ali. Já tem uma aqui na frente, tem uma ali do seu lado também. Por favor, vamos lá. Oi. Diga. Quando a gente faz a discussão da masculinidade, ela é muito elitizada, né? Você quer se identificar? Eu acho que seria Eu sou Pedro, trabalho com planejamento na Talent, Beleza. que é uma agência de propaganda. Beleza. E a gente discute isso já há alguns anos. E a gente percebe que é uma discussão muito elitizada. Eu sou esse cara aí, mas o meu público de cerveja economy não é esse cara, sabe? Beleza. Eu só quero acrescentar alguns dados para deixar a coisa ainda mais complexa, né? A porcentagem do Bolsonaro, que inclusive saiu ontem no Ibope, é 30, menos de 30, inclusive, e a taxa de rejeição é muito maior. E outro dado, a torcida do Corinthians, Gaviões da Fiel, e a torcida jovem do Santos já se posicionaram contra. Então, o assunto é bem complexo mesmo. Sem dúvida nenhuma que o candidato é uma representação importante da sociedade brasileira, mas temos aí uma equação bastante complexa, não é não? Vamos lá, a questão de classe é importante em certos lugares de avanço, acho que não dá para a gente ter dúvida disso, né? A gente percebe alguma coisa nesse sentido. A gente nem queria tentar entrar nesse tema político, mas, assim, quando faz a divisão por classe, esse voto que você está falando está mais nas classes altas do que nas classes populares. Nem vamos entrar nessa. Jovens de classe alta e masculinos. Que é o cara que muitas vezes não quer perder o lugar do protagonismo que ele viu as gerações anteriores dele ter e que ele começa a ver em jogo. Mas eu vou dar uma experiência assim, eu trabalho muito com periferia. E eu estava na favela do Batã semana passada. E o menino mais lindo, de 18 anos, ele começou a falar, e era um grupo de 200 jovens, ele começou a falar e, de repente, ele usou um termo sobre homossexualidade que alguém falou, peraí, você não pode usar isso, não. Ele falou, o quê? Todo mundo aqui sabe que eu corto para os dois lados. Eu não vejo problema nenhum disso. Qual é o problema? E ele estava com a namorada, com a menina, com a companheira do lado. Você tem toda a razão de que, quanto mais você tem acesso à educação, e a classe social define isso, e é um ambiente cultural mais rico, é mais fácil avançar nessa discussão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque os territórios populares, os territórios periféricos, eles não são tão homogeneizados assim, e há muito pensamento nesse sentido aí. Eu concordo realmente com você de que a gente tem um problema aí, de que isso ainda é uma discussão que a gente possa ver como mais elitizada, mas ela é mais rápida e ela se processa mais rápida nos territórios populares do que, de repente, a gente pressupõe. Agora, todos os meninos, a homossexualidade foi uma das pautas. Favela do Batã, a favela não é Vidigal ou Rocinha, não, tá? É lá para dentro do Grande Rio, assim. Todos que eram homossexuais falavam sobre a impossibilidade de discutir isso dentro de casa. E aí, talvez não tenha tanto a ver com a sua pergunta, mas a loucura que eu percebi nas falas é que muitos apontaram a igreja evangélica, obviamente não a universal, mas muitos apontaram a igreja protestante e a igreja evangélica como um lugar onde eles eram melhor recebidos com a sua sexualidade do que dentro de casa. Então, acho que aí a gente tem que fazer um recorte muito também de juventude, né? Então, tem uma juventude que também é de um poder aquisitivo alto e que se coloca num lugar
conservador e ressentido em relação a isso, mas existe uma juventude de territórios populares e periféricos que já vem se posicionando. É muito sociológica essa discussão, a gente não teria tempo, mas ela tem nuances bem mais complexas do que uma divisão simples de classe, pelo menos de tudo que a gente acessou na pesquisa. Depois eu tenho o maior interesse em conversar sobre isso e te passar alguns materiais, se for o caso, porque quando a gente vê aqui o Tá Ligado, da hidratação, não é só uma questão de elite. Quando a gente vê o Passinho, não é só uma questão de elite. Quando a gente vê um filme que a gente viu junto, que era o Passa na Régua ou Deixa na Régua, agora me escapou, que são só os cortes de cabelo e os salões de beleza das favelas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e é incrível o cuidado com beleza, coisas que há anos atrás seriam rechaçados por uma ideia de masculinidade. Então, acho que a sua pergunta é muito importante, porque está colocada assim, essa é uma questão, mas tem muitas nuances aí, e depois posso até te passar um material que eu recolhi ao longo da pesquisa, que mostra alguns dados interessantes sobre isso. Beleza. Tem um microfone com alguém aqui? Por favor. Muito antes das barbearias gourmet, já tinham as barbearias da favela fazendo vários tipos diferentes de corte de cabelo. Bem lembrado isso. É bem verdade. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, assim, mas eu estou pensando qual que eu queria falar primeiro, assim. Então, primeiramente, ele não, mas, segundamente, eu queria falar com o Taz. Você é muito entusiasta da educação. E a gente vê que tem uma questão geracional aí muito importante. E, quando nos nossos estudos, a gente viu muito como... Enfim, não adianta consertar o cara mais velho, é importante também a gente construir as crianças de uma maneira correta. Então, eu queria ver como é que a gente consegue um pouco ruir esses códigos tóxicos que a gente viu tanto no vídeo do Menup, por exemplo, que a gente fala que a gente, desde criancinha, a gente fala para os meninos que eles não podem chorar e que as meninas podem. E que como que as escolas estão agindo quanto a isso. Assim, eu queria que você me desse um panorama do que está sendo feito de maneira prática hoje para resolver isso. Olha, eu fico super feliz com essa pergunta. Eu cheguei da Finlândia faz 3 dias e fiquei 10 dias lá com um acesso privilegiado a muitas escolas, né? E os caras são referência mundial hoje de educação. Eu vou compartilhar com vocês uma pergunta que foi feita num encontro na Universidade de Helsinki, que é onde são formados os professores de excelência finlandeses, né? São formados os professores Tibúrcio da Finlândia. Mas, enfim, e a pergunta, eram vários jornalistas de vários países diferentes, e a pergunta foi a seguinte, porque a Finlândia tem toda essa coisa da moda, que o currículo são poucas horas dentro da escola, né? São 3 horas no máximo, para que eles possam viver, que é um conceito absolutamente revolucionário, né? A gente que aqui paga escolas caríssimas e acha que, com isso, a gente está garantindo a qualidade da educação da nossa criança trancada dentro de uma bolha, geralmente. E aí, lá foi feita a seguinte pergunta. Se você tivesse que dar uma matéria só, os alunos só têm espaço agora para uma matéria antes de voltar para casa. Linguagem de computação, que é outra coisa que está muito na moda, né? Programação ou educação física? Fizeram essa pergunta assim, muito provocativa para esta mulher, que é a líder dessa Universidade de Pedagogia da Finlândia. Ela não hesitou um segundo em dizer educação física. E falou da importância, por isso que eu fiz questão de jogar a questão do corpo aqui, da importância da cognição. Ela estava falando de algo bastante profundo, de estudos que se fazem de neurociência dentro de sala de aula. Aí depois a gente pôde ver vários slides de crianças com aqueles sensores no cérebro, aprendendo várias coisas, e da medição que eles fizeram do aprendizado com relação a ter uma habilidade corporal, e isso não tem a ver com esporte de competição apenas, mas tem a ver com você caminhar sobre pedras que você se sente desequilibrado, por exemplo, e música também, que é uma coisa que liga coisas no cérebro que facilitam muito o estudo inclusive de programação de computador, por exemplo, né? Então, essas coisas é que eu creio que vale muito a pena a gente entender. A educação está passando, como todas as outras indústrias,
por uma transformação gigantesca, né? E muita gente tende a achar que é uma coisa assim de aumentar as horas de estudo ou de criar salas virtuais e tudo mais. E não é só isso, né? É uma coisa bem mais complexa que envolve principalmente algo que se falou muito aqui, que é convivência e tolerância. Bom, voltando também para um lado de estudo, hoje as escolas, as faculdades principalmente, a gente acaba tendo que testar o aluno universitário, não só, eu dou aula dentro da área da saúde, não só dentro da área da saúde, mas existe um teste no meio do curso, mais ou menos, chamado ENAD, e eles estão, nas perguntas discursivas, falando muito sobre isso, para ver o que o nosso aluno universitário está contextualizado dentro do mundo que ele vive. E não só dentro da formação acadêmica. Isso é super interessante. E, inclusive, quando você falou da parte aí, saúde, coisa de macho, que homem não vai ao médico, homem não procura saber o que tem uma pesquisa muito grande que, antes, a prevalência de sífilis dentro dos homens era muito maior. E que hoje é mais, a prevalência está maior nas mulheres. Aí foi questionado, será que está maior? Ou a mulher vai a um ginecologista quando ela menstrua, quando ela tem a menarca. Ela vai ao ginecologista para fazer um controle de gestação ou para evitar, etc. Então, a pergunta não, é até uma observação que eu gostaria que vocês dessem, já que foi falado a respeito dessa parte de saúde. O homem, a coisa de macho, faz com que ele se negue a procurar, a buscar uma coisa de saúde. Então, eu acredito que, o que vocês acham disso? Que tem que ser muito mais cultural essa mudança desse sou macho pelo próprio homem, até por uma questão de saúde, até por uma questão de sobrevivência, né? E até de custos para o nosso Estado um dia cumprir com isso, certo? Era isso. Eu nasci na França, onde é que a gente tem a importância da saúde. Talvez eu me cuido, faço meu check-up uma vez por ano, já faz muito tempo. Realmente eu sou muito cuidadoso, até meus amigos me acham de chato. Você tem que procurar, você não tem nada, mas você vai procurar um encrenque para poder descobrir que você tem um problema. Eu falei, não, estou só querendo me cuidar. Não sei se isso aqui, essas coisas, porque recebi a saúde na França é fácil, o acesso, você não tem que pagar, os médicos, os dentistas, então, tudo uma coisa que eu já vivi com meus pais, pelo menos eles não me deram muita coisa, essas coisas eles me passaram, porque já é uma coisa de graça, que você saía no posto de saúde e podia ser atendido. É uma coisa que eu sempre levei desde a minha infância, dentro da minha cultura. É uma coisa que eu continuo a ter hoje, mas acho que talvez, por meu caso, talvez é uma coisa cultural, não talvez, com certeza mesmo. E porque as possibilidades, era tudo de graça. São coisas mais bem diferentes daqui. Muito bem. Tem um microfone ali, por favor. Eu sou o Leandro, da Natura. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, hoje, no contexto que a gente vive de redes sociais. Abre-se muito espaço para que cada um possa manifestar o seu eu, né? Abre-se esse espaço. Hoje as pessoas podem falar mais abertamente sobre quem elas são e a visão que elas têm. Por outro lado, você também reverbera e abre espaço para ser atacado no momento que você faz a manifestação de quem você é, do seu eu. E isso acontece com marcas também. As marcas hoje são cobradas a se posicionar dentro do que elas enxergam como o feminino, o masculino, a questão da identidade de gênero e etc. Mas tudo está muito sensível. Então, dentro desse contexto, como que vocês veem o papel que a gente, como marca, veículo, agência, formadores de opinião, tem para construir esse novo cenário? Muito bem. Eu tenho um pitaco para dar. Alguém quer falar, por favor? Ana. Eu acho mega complexo, né? Porque, no fundo, é uma coisa que é absolutamente fora do controle das marcas e das empresas, né? E eu acho que era com o Miguel que eu estava conversando um pouco hoje de manhã, eu não lembro mais. Mas a gente sofre hoje muito essa questão da intensidade com que retorna qualquer ação que você gera nas redes sociais ou com qualquer manifestação que você faça da sua leitura, da sua visão. De verdade, Leandro, eu tenho muita dificuldade de entender qual é o caminho, porque eu acho que isso está muito mais em conscientização e tolerância, de novo, do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente está experimentando
essa potência que é você poder se manifestar a qualquer momento e encontrar as pessoas que se manifestam igual a você. E na minha profissão está sendo uma coisa muito prejudicial, porque a gente tem um cara que trabalhou e estudou muitos anos, que é um chefe de cozinha, se formou, passou, foi para lá, foi para cá, em todos os lugares, aprendendo nos restaurantes estrelados, que tu está falando, nos botecos, fez seu CV, fez seu aprendizado bacana, passou para tudo. E hoje é o grande chefe que um dia realiza seu sonho, é chefe de um estabelecimento, ou compra o seu próprio restaurante, recebe seus convidados. Isso aqui que é maravilhoso. Você formou, você passou, viajou e conseguiu abrir seu próprio negócio. Era o sonho que meu pai me falava, se tem que falar uma coisa ali, ter seu próprio negócio. Mas hoje em dia, o maior chefe é o cara que tem mais seguidores na rede social. E de repente, não estou falando que todos eles são iguais, pelo amor de Deus, mas você pega e de repente essa pessoa é incapaz de poder cozinhar, é incapaz de poder fazer, não incapaz, mas muita dificuldade você tem. Mas também se criou um novo, desde essa profissão, ela cresceu tão rápido que hoje nós temos um segmento que eu falo às pessoas, pastor, mas por que a televisão? Por que não sei o quê? Eu falei, porque de todo o segmento que a minha profissão me permite, eu trabalhei em navio, eu trabalhei com supermercado, teve uma rede, eu trabalhei com supermercado, tive 120 produtos licenciados, eu trabalhei onde tem casa noturna, onde tem comida, eu já tive experiência de poder trabalhar dos mais simples aos mais sofisticados restaurantes e lugares onde se faz comida. É um lugar que trabalha, que a gente esquece hoje, que nasceu uns 10 anos para cá, um lugar onde a gente fala de comida e trabalha com comida, é a televisão. É um novo segmento que eu não tinha trilhado. É uma nova profissão. Você tem o chefe do hotel, suíço-alemão, que vai dirigir seu hotel. Você tem um chefe mais jovem de restaurante de Pinheiro, tatuado, com seu estilo. Ali. Cada um tem um estilo. E hoje existe um chefe que vai ser o seguidor no Instagram, um chefe de televisão, que de repente ele não é a pessoa que tem tudo o backstage, toda essa história que ele tem, esse conteúdo que tem, mas uma pessoa que passa bem, que fala bem, que explica bem, que comunica bem, é um novo segmento dentro dessa profissão. Eu falo, depois com 50 anos de idade, eu peguei esse caminho, que é um caminho, eu escolhi esse caminho, foi escolhido para fazer esse caminho, para poder justamente experimentar. Eu quero experimentar, ver se também, eu com minha idade, com coisa assim, não é só coisa de jovem, não é só porque você tem 25, 30, também com isso eu posso fazer. É isso que eu estou ali, como mudo todas essas coisas do Instagram, do seguidor, realmente é uma mudança porque a gente tem que acompanhar. Eu tinha muitos receios, eu não queria entrar no Instagram, muito, eu falei, não vou. Mas eu brinquei, eu fiquei ali, como tudo, eu sempre fui reticente. O primeiro celular não queria, tinha o tijolão, depois quando o startup começou a vir, eu falei, não, eu vou ter um celular. E sempre atrasei o primeiro site, eu demorei não sei quantos anos, depois eu fiquei feliz como primeiro, como segundo, como terceiro. Hoje no Instagram, demorei, eu estou, não sei se 100 e pouco, 110 mil seguidores, mas também você tem que calcular. Muitas pessoas, amigos, me mandam, posso o partido novo, o partido isso, o partido aquele. Eu, cara, não sei, não vou postar, não quero, não vou pôr, enfim, tem milhões de coisas. E a gente tem que saber um pouquinho da família, um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da sua essência, um pouquinho de você, que você é, de onde você vem, mas também sem poluir o tempo inteiro e postar 10 vezes por dia um monte de coisas que não tem mais nada a ver com isso. E depois fica uma coisa cansativa. Assim, acho que primeiro, nem vou ficar muito nesse ponto. A gente sabe que a Natura é um case maravilhoso disso, né, desse posicionamento. É claro que você não pode gerar uma cisão com o seu consumidor. Você vai precisar encontrar alguma coisa onde você amplia o horizonte dele e tenta, de alguma forma, mesmo que a palavra seja um pouco pesada, ir sendo pedagógico. A gente, é estranho, é duro esse papo, mas o papo tem um papel social. Nós estamos produzindo conteúdo, publicidade, todo mundo. Então, sem criar uma cisão e sem criar uma zona de conflito com o seu consumidor, porque ninguém é maluco aqui, a gente pode ir construindo alguma coisa, mas eu acho que vai ter alguma coisa mais importante sobre a coisa específica da rede social. É ter profissional para traduzir esses dados, para ver o que é efeito de manada, o que é reação espontânea de um cara que está te consumindo mesmo, quem é o cara que está perseguindo esse tipo de debate na rede para construir esse tipo de ataque, e aí um profissional que a gente não estava muito atento, a gente vê nas campanhas políticas agora super valorizado, que é o cara do metadados, que é o cara que é um canal muito específico. O Brasil começa a ter alguns laboratórios e centros de pesquisa sobre isso, tem um surpreendente que é na Universidade Federal do Espírito Santo, que já tem um reconhecimento internacional, que é o LABIC da UFES, assim. E é um tema que a gente vai, lidar. Mas eu acho que essa coisa
essa coisa mais técnica, tá? Porque eu comecei falando no simbólico, mas eu acho que o mais importante é essa coisa técnica. Vai ter um profissional para traduzir isso e identificar o que é um efeito de manada e o que é uma reação efetiva do teu consumidor e que possa vir a mudar ele e afastar ele da tua marca, que aí é o que a gente Miguel, menos quer, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para você em cima disso. Quer dizer, a gente aqui não está inibindo a naturalidade com que os processos de comunicação aconteciam, né? Porque a gente está engessando tanto isso em função desse movimento todo das redes sociais e do poder que elas têm. Onde a gente se liberta dessa história, cara? Eu acho que é traduzir isso para entender se isso é um consumidor de fato que Olha, está te pressionando. Eu vou tentar responder isso com uma... Eu concordo totalmente com o Miguel sobre a parte técnica que tem que ser vista, e hoje existem muitas réguas de se medir. O que é importante entender é que não dá mais para medir com as réguas antigas. Então, tem várias novas réguas, várias formas de se... Então, vamos deixar isso ponto pacífico. Como é que é seu nome? Leandro. Leandro, eu vou compartilhar com você uma técnica secreta minha, tá? Porque eu tenho 13 milhões de seguidores, então eu tenho uma vida bastante agitada nesse assunto. E eu comecei muito antes, o meu Twitter é de 2007, então tem mais de 10 anos. E ele me ajudou muito a estruturar os projetos de televisão. Ele fez eu redescobrir uma forma de fazer televisão. E o produto mais evidente que apareceu, o primeiro que apareceu, foi o CQC, que foi quando o programa é de 2008, eu já tinha Twitter há 1 ano, e quando o programa se iniciou e era ao vivo, eu percebi que eu estava ouvindo o que as pessoas falavam em casa. Eu fiquei louco, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, desde aquele momento, eu comecei a guardar tweets relevantes que afetavam o que eu fazia. E agora vem a minha dica, tá bom? Secreta, vocês não contem para ninguém. Eu tenho dentro... Eu obviamente, recebo muito hater e também muito lover, ou seja, coisas desmedidas dos dois lados. Gente que acha que eu sou o máximo e tal, e que eu creio que isso é uma pista falsa para o meu trabalho de comunicador, e gente que me odeia, que me acha o cara mais horripilante do mundo, um demônio e tal. Como isso afetava muito o meu coraçãozinho, quando as redes começaram a ficar muito robustas, eu criei uma pasta no meu computador, eu acho que isso se aplica a marcas também, que se chama Quem Sou Eu? Toda vez que chegava algo absolutamente exagerado, no ódio ou no amor, eu não respondia e botava dentro dessa pastinha. E eu tenho uma combinação comigo mesmo, que eu só responderia depois de 24 horas. Eu nunca respondi nada desse quilate com menos de 24 horas. Porque depois que você lê algo, depois de 24 horas, muda totalmente a maneira como você lê aquilo. Aquilo que te pareceu uma coisa muito agressiva, você vai até a rede daquela pessoa, né, e vê que ela tem 12 seguidores e está perguntando quem é Fernanda Montenegro, e você relativiza a questão do ataque à marca ou, no meu caso, à minha figura pública. Um exemplo prático para demonstrar aqui para vocês, para a gente terminar mesmo, porque o nosso tempo está esgotado, foi quando eu tive um debate público com o Ike Batista, o meu queridíssimo empreendedor Ike Batista, onde o Rio ia ser a sede da Olimpíada do Rio de Janeiro, ele estava construindo o hotel dele ali na Glória. Estava destruindo, que está lá destruído. Não, ele estava construindo uma coisa fantástica com dinheiro do BNDES. E eu perguntei a ele se não era legal ele botar a mão na consciência e na carteira dele para construir o Hotel Glória, novo Hotel Glória. E ele ficou muito bravo e fez essa pergunta: quem é Marcelo Taz? Né? E ele tem o Ike, hoje eu acho que não, mas ele tinha uma rede de seguidores muito assim aguerridos, né, como o do nosso candidato. Mas quando ele perguntou quem é Marcelo Taz, eu respondi: pergunte aos meus 10 milhões de seguidores, seu tampinha. E
Ele ficou mudo, né? Ele ficou mudo e imediatamente acontece aquelas coisas que só em filmes de Hollywood. O meu telefone tocou, era um grande jornalista que trabalhava com ele, e falou: Marcelo Weick quer almoçar com você. Ele quer conversar com você sobre esse negócio de rede social, né? E nós fomos. Eu falei: cara, você tem certeza? Quero. Mas ele quer que seja essa semana. Eu falei: não, essa semana eu estou muito ocupado, né? Mas depois de um mês, eu realmente estava ocupado, e depois de um mês a gente se reuniu. E esse jornalista, foi até bom que ele já estava mais sereno, mas esse jornalista, que é muito famoso, mas eu não vou dizer o nome, virou para mim e falou assim: Tais, eu não entendo nada de Twitter, cara. O que aconteceu entre você e o Weick? Eu falei: não aconteceu nada, um diálogo público, né? Ele me atacou, eu respondi, e agora ele está me convidando para almoçar. A gente está indo lá almoçar com ele, não é isso? Ele falou: não, mas é que você realmente mexeu em algum lugar dele. Eu falei: por quê? Ele falou: porque a semana passada a gente estava em Nova York, na Park Avenue, a gente estava indo na GE para falar de bilhões, de um negócio de bilhões com a General Electric, e na hora que ele saiu do carro, pisou na calçada, ele olhou para mim e falou assim: fulano, você acha que eu sou um tampinha? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente joga as coisas dentro dessa pastinha e procura manter o diálogo, até com quem aparentemente te odeia, eu creio que a gente cria algo, eu vou falar uma palavra que está muito desgastada, mas que para mim é a chave disso tudo, uma coisa chamada engajamento. Engajamento é uma relação que não termina, é uma relação de amor que você vive com alguém que compra o seu produto, que este cara é o agente de publicidade. Este é o cara que vai ser alguém que vai levar a sua marca adiante. Às vezes é um cara que aparentemente te odeia, porque é impossível alguém odiar com tanta força sem te amar. Alguém que acha que você não tem relevância, ele não vai te odiar, né? Então, eu acho que vale a pena prestar muita atenção, tanto em quem ama demais a marca, porque para mim é uma pista falsa, quanto com quem odeia demais a marca. E, claro, seguindo aqui o que o Miguel sugere, o Naná também, os especialistas. A gente tem hoje imensas avenidas de leitura de dados nesse sentido. Tá certo? Adriana. Você me dá só 30 segundos, eu quero dizer o seguinte, na preparação para esse evento, eu aprendi na prática algo muito simples e fundamental. Nós tivemos a participação de mulheres e homens de um jeito assim muito complementar, né? Nós não estaríamos aqui sem a preparação que nos foi feita, com igualdade de conversa, né, sem nenhum papo furado, entre as meninas e os meninos do Discovery, que é uma casa que eu estou chegando. Novamente quero dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui com figuras tão ilustres, meu querido Emanuel, que eu conheço de muito tempo como cliente dele e agora como colega. E para eu terminar mesmo, eu quero que vocês conheçam. Infelizmente, nós somos, no Batalha Makers, nós somos 4 figuras que cuidamos do programa, né? Eu apresento o programa, nós temos 3 jurados. A mais legal não veio aqui, porque ela é... A Rita está aí, não, né? A Rita não veio, porque ela é... A Rita, ela ia tentar vir, mas ela trabalha agora de manhã. Ela trabalha, ao contrário dos vagabundos que eu vou apresentar aqui. Mas eu estou tão feliz da convivência com esse projeto, e eu queria que vocês conhecessem essas 2 figuras que estão aqui, Edgar Andrade e Ricardo Cavallini. Levanta esses 2 fofos aqui. Obrigado, Adriana, Obrigada a vocês, por essa experiência. Foi um prazer. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Miguel. Obrigado, Adriana. Obrigado a vocês.